da pessoa, como elas se portam. Você entra nesse tipo de análise também quando você compra uma ação? Ou você se foca mais mesmo nos números e na história, vai, como um todo? Excelente pergunta. Essa parte dos trejeitos é divisor de águas. Eu entro geralmente no papel que esses caras que olham trejeitos não entram. Entendi. Então, assim, eu vou dar um exemplo que é, tipo, que o mercado inteiro falou, tá bom? Movida, putz, para mim fez um baita de um trabalho, assim, a empresa tá dando retorno acima do custo de capital, crescendo, baita de um trabalho, assim. Não cresceu mais porque, no final das contas, assim, tem uma limitação financeira e de execução, mas ela tá indo perfeitamente bem. E o Renato, hoje, ele é ovacionado no mercado, mas, assim, eu lembro das pessoas reclamando dele de tudo. Se você digitar patinete, CEO e patinete no Twitter, no search, você vai encontrar as pessoas falando mal dele. Então, assim, ele é muito parecido comigo. Assim, ele também tem 3 filhos, inclusive. Aliás, eu adoro o Renato. Um beijo para você, se você assistir a live. Mas, assim, então ele é um cara, tipo, muito alegre, muito... Fala rápido, se movimenta rápido. Tipo assim, e aí o mercado olha e fala assim, não parece sério. Porque nesse momento a gente passa a ter um monte de CEO que também é empreendedor. Mas historicamente no mercado, o CEO tem um perfil de executivo. Assim, eu não tenho perfil de executivo. MBA em Harvard, né? Aquelas coisas, MBA em não é só currículo, porque currículo o Renato tem. Mas assim, é a forma de se portar. Então o cara tem que estar sempre com a camisa, com as iniciais bordadas, tem que ser sério, tem que passar um... Você acha que Magazine Luiza passou por isso? Que a Luiza Trajano, alguns anos atrás, acho que ela era CEO, né? E aí mas depois quando a Luiza Trajano era CEO, a tinha ação política caía, né? também, né? Não, então, caía, e ela tem aquele jeito dela, despojada, né? Isso, mas o Fred não tem. O Fred é um cara mais... Ah, tá, entendi. Então você acha que ajudou, né? O Fred é o CEO. As pessoas não se importam que o empreendedor seja daquele jeito, mas o CEO tem que cortar com o CEO. Então, assim, mas voltando para a sua pergunta, sim, você tem que olhar, você tem que entender, mas assim, o meu filtro não é o mesmo filtro das outras pessoas, e ainda bem, né? Porque o filtro das outras pessoas cai naquelas empresas boas que vão te dar lá seus 15% ao ano, que é ótimo, mas não é o que eu quero. Então, assim, eu olho, sim, tá? Então, o que eu olho, por exemplo? Fala uma empresa. Alguma que alguém perguntou? Pode ser. Eu posso falar de fora do Brasil? Mas é meio tricky. Mas eu acho que você vai saber, mas daí você não cobre, né? É que eu pensei aqui, o que você falaria se você olhasse o Elon Musk como CEO de uma empresa? Que eu pensei num cara muito fora da curva. Não sei se você já chegou a olhar alguma coisa. Cara, para mim, assim, vamos lá, podemos falar sobre isso. Cara, Tesla, primeira coisa, Tesla não é um papel para short. Não cabe fazer short Tesla, ponto. Sim, tá bom? Então, que isso seja claramente dito por nós. Então, não cabe short Tesla. Por quê? Porque é uma empresa que realmente faz rocket science, né? Que é o ciência de foguete, literalmente. Mas, assim, o Elon Musk é um cara que tem um perfil empreendedor e ele sabe mover o mercado para o que ele quer. Então, marqueteiro plus, assim, ele é o cara que vai ensinar o Donald Trump a fazer marketing, tipo isso, assim. Meio Ike, assim, você acha? Acha que o Ike tinha esse toque também? Nossa, vamos lá, respira, vamos desenvolver. Eu tô entrando numa seara muito chata, né? Muito difícil, mas que fez muito preço no mercado uma época, né? Eu tenho opinião. Eu acho que o Elon Musk, ele tá num setor mais amado do que o Ike, e o Ike cometeu uns 2 ou 3 erros cruciais ali no processo, e ele deu um azar, tá? Então, ele cometeu 2 ou 3... Aí, tipo, depois ele não honrou put, aí ele tradou em cima de insider, aí perdeu, perdeu. Sim, aí a casa caiu. Aí acabou, tá? Então, game over. Mas, assim, o Elon Musk, ele vai lá, chama capital, põe dinheiro dos outros, dá umas pedaladas, aí ele tem umas calls, né, uns stock options mágicos que ele ganha 1% da empresa por ano, e ele realmente é muito inteligente, ele faz acontecer. Sabe uma coisa que eu admiro? Ele olhou e falou assim, a escola dos meus filhos não está boa, vou fazer uma escola. Tipo, ele é um cara que ele é muito acima da média. O Ike tem toda uma discussão se ele recebeu o mapa da mina antes, não recebeu, mas assim, a história da OGX poderia ter sido totalmente diferente se em algum momento, reza a lenda, tá? Nunca saberemos que a Total... Lendas...
Que a Total ofereceu para entrar como sócia dele, tipo 40%, sim, ela ofereceu tipo $6 o barril. O número mágico é 10, tá? O barril de reserva, mas o barril dela não era bucado como reserva, enfim. E aí ele achou pouco, 6, assim, ficou ofendido, falou não, e aí não fez. Se esse dinheiro tivesse entrado na empresa, teria sido outra história. Assim, ajustado ao fato de que os reservatórios lá da GG produzem menos do que parecia que eles produziriam. Então, assim, poderia ter sido outra história, mas poderia não ter sido também. Mas se a empresa tivesse caixa para segurar Sim. E eventualmente tirar petróleo de outro lugar, poderia ter sido outra história. Então, por que eu estou falando tudo isso? Porque eu não acho que eles são diferentes, mas assim, os dois são esses caras do sonho grande. Então, eu acho que é um pouco isso. Apostar contra é horrível com um cara desse, né? Esse cara ou é lua ou é chão.